Gente querida, o nosso vídeo de estudo dessa semana foi sobre os grandes capadócios que nos presentearam com um legado grandioso do poder de Deus. E já na introdução, nós falamos sobre os doutores da igreja e vimos que a obra literária deixada por eles marcou decisivamente o quarto século, pois quando analisamos a riqueza intelectual produzida neste período, notamos uma imensa quantidade de assuntos que foram abordados e que serviram como um guia para o caminho que a igreja traçou ao longo dos séculos. Portanto, não deixe de assistir a este vídeo e já deixe o seu like e se inscreva no canal, pois nossos vídeos proporcionarão um crescimento cultural, intelectual e espiritual muito grande para você, tá bom? Os doutores da igreja eram os grandes homens que estudaram a palavra de Deus e procuraram trazer uma compreensão precisa da mensagem de Cristo. Mas não era só isso. O que tornava esses homens tão especiais era que, além do conhecimento que possuíam, eles possuíam uma vida de santidade que era fonte de inspiração para os fiéis. Portanto, estes grandes homens tinham seu valor reconhecido por todos e a igreja os colocou numa posição superior aos padres, pois muitos padres não eram doutores. E quando você ouvir falar acerca dos doutores da igreja, você deve pensar nos 8 grandes homens de Deus, dos quais os grandes capadócios estão incluídos. Já deu para perceber a importância destes homens, não é? E você verá que as mulheres exerceram um papel fundamental na formação dos grandes capadócios. A história deles é belíssima. A região da Capadócia era considerada atrasada e em alguns lugares a evangelização só havia começado no 3º século. A Capadócia ficava no sul da Ásia Menor, em territórios que hoje pertencem à Turquia. No entanto, no 4º século, tudo mudou. Quando alguém poderia pensar, imaginar que numa região como a Capadócia poderia surgir alguém de grande importância. O que dizer então de 4 pessoas muito importantes, sendo 3 doutores da igreja? Isso deve trazer esperança ao nosso coração. Estes homens e mulheres não surgiram de repente, mas foram fruto de muita oração. Suas famílias eram formadas de gente comprometida com Jesus. Algumas foram perseguidas, outras ocuparam um papel de liderança na igreja, outras foram martirizadas e todas sofreram por amor a Cristo. A Capadócia foi transformada através destas pessoas. Na história da igreja, vemos Deus transformando bairros, cidades, estados inteiros e até nações inteiras através de um avivamento. E no centro dos acontecimentos, encontramos o agir de Deus através de pessoas que se colocaram a serviço de Deus, que buscaram a face de Deus e que pagaram o preço para que Deus derramasse seu poder regenerador, o poder regenerador do Espírito Santo sobre suas vidas. Em nosso vídeo de estudo sobre os grandes capadócios, vimos o agir de Deus através das orações de seu povo. Deus usou poderosamente aqueles homens e mulheres para estabelecer seu propósito e para dar ganho de causa à fé nicena contra a heresia de Ário, que assolava a igreja e que ameaçava intensamente o cristianismo. Deus é o mesmo. Deus continua agindo através de seu povo. Deus continua derramando a unção do seu Espírito sobre aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito porque Deus é espírito, e aquele que o adora tem a consciência de que Deus está em todo lugar e deve ser adorado em todo lugar, pois Deus é espírito. E aquele que adora em verdade é aquele que adora a Deus através de Jesus, pois Jesus é a verdade. O foco da nossa vida deve ser o serviço a Cristo. Somos servos de Cristo e servos inúteis, pois o que fazemos de bom só o fazemos pelo auxílio do Espírito Santo que em nós habita. Devemos ter a consciência de que nossa vida pertence a Cristo, que morreu em nosso lugar para nos apresentar santos e irrepreensíveis a Deus. Certamente, se vivermos assim, nossa história também será belíssima e deixaremos um legado precioso para a nossa família. Você deseja isso para a sua vida? Então venha caminhar conosco. Desejamos viver assim. Estamos fazendo um propósito de estudar a palavra de Deus e a história da igreja e de caminhar através dos salmos em nossa rede de oração e intercessão toda segunda, quarta e sexta às 20 horas. Hoje é dia. Tem sido maravilhoso. O estudo aliado à oração fará toda a diferença em nossas vidas. Não há poder do Espírito Santo numa vida sem oração. Não há o derramar do Espírito Santo na vida de quem não busca a Deus. Se você deseja mudança em sua vida, mude. Eu tenho falado isso aqui.
e sua vida vai mudar, consequentemente. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível também, que Deus o use como instrumento de salvação na vida daqueles que precisam conhecer esta verdade. Vejo você hoje às 20 horas aqui no canal, se Deus assim nos permitir.